Meus amados irmãos, a paz do Senhor, para início dessa transmissão, eu vou ler Romanos, capítulo 12, versículo 16, onde diz: Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às coisas humildes. Romanos, capítulo 12, versículo 16, a parte A. Meus amados irmãos, antes de tudo, de eu ir ao assunto direto, eu quero esclarecer que o vídeo que eu coloquei agora recentemente, o último vídeo, ele fala a respeito do pastor Davi, pastor Mani, de Goiás, que pecou e veio a público, né? Veio a público, né, irmãos? Eu acho que essa deve ser a postura de um homem público. Um pastor é um homem público, então essa deve ser a postura. Porque os membros, quando pecam, não vão a eles? Não vai na igreja confessar? Então, se eles pecam, eles devem vir. Então, por que eu coloquei fazendo essa linha de raciocínio? Porque enquanto ele veio a público pedir perdão, o senhor Samuel e o senhor Ailton até hoje não pediu perdão pelos seus erros. Até hoje não pediu perdão. Então a gente pode concluir que perdão é para pessoas que cresceram, para pessoas grandes. Nem todo mundo está preparado para pedir perdão. Então isso é prova. Quem pede perdão mostra a sua maturidade. Mas, irmãos queridos, o que eu venho falar mesmo hoje é sobre uma revista de nome de projeção internacional e que é conhecida por muitas pessoas no que se trata de personalidades, riquezas, status, fama. Então, essa revista é a revista Forbes. A revista Forbes, na verdade, ela foi criada em 1917 e o fundador dela foi o B.C. Forbes, um escocês, mas a empresa hoje é ali nos Estados Unidos. Então essa revista, ela cuida dessas pessoas, ela declara a fortuna das pessoas. E, para minha surpresa, meus amados irmãos, eu estava aqui pesquisando e veja o que a revista Forbes traz. Esse, salvo engano, foi publicado em 2017. Veja aqui. E ela coloca embaixo: de onde vem esse dinheiro? Meus amados irmãos, quando nós vamos analisar essas fortunas, e aí eu vou dizer uma a uma, começa com o seu senhor Edir Macedo. A fortuna estimada pela Forbes, do senhor Edir Macedo, é de 1 bilhão e 900 milhões de reais. 1 bi e 900 milhões de reais. O senhor Valdomiro Santiago, aquele parece um pobrezinho, né, irmãos queridos? 440 milhões. O do senhor Silas Malafaia, 300 milhões. Até que Silas Malafaia, ele é empresário também. Eu não sei se ele começou como pastor, né? Se ele começou apenas como pastor, tem coisa que não está batendo. O senhor R.R. Soares, 250 milhões. E o senhor, que é o outro, que é Hernanes, né? Com a sua esposa, aquela apóstola, eles têm uma fortuna um pouco menor, mas fortuna essa que chega a 130 milhões. Eu quero me focar aqui, o senhor Estevão Hernanes, desculpa, não Hernani Dias Lopes, que é o homem de Deus. O senhor Hernani Dias Lopes é um homem de Deus. Eu quero deixar bem claro. Eu considero o líder do Brasil. Religioso, eu considero o líder religioso do Brasil. Isso é a minha opinião. Eu estou falando de Estevão Hernandes. Estevão Hernandes, 130 milhões. Meus queridos irmãos, por que eu vim trazer isso aqui? Porque eu não encontrei aqui o senhor Ailton José Alves. Mas, o Atalaia, por que Ailton José Alves? O senhor Estevão Hernandes tem 130 milhões. E por que não consta dessa lista aqui o senhor Ailton José Alves? Bom, eu não sei. Eu não sei se ele tem esse valor todo, esse dinheiro, mas uma coisa eu quero pontuar aqui. É que seu Hernandes tem 130 milhões. E de uma pancada só,
de uma tacada só, o senhor Ailton José Alves, ele está ocultando 12 milhões, que corresponde a aproximadamente 9% da fortuna do senhor Hernandes. Deu para entender, meus queridos irmãos? Esse homem aqui, ele tem 130 milhões, mas ele está na ativa. E a Forbes teve acesso a essa informação. A Forbes não teve acesso ao senhor Ailton José Alves. Mas o senhor Hernandes Estevão Hernandes, meu irmão, Estevão Hernandes, desculpa aí o trocadilho, o senhor Estevão Hernandes, ele tem 130 milhões. E o senhor Ailton José Alves, ele, de uma pancadinha só, ele já está ocultando 12 milhões que correspondem a aproximadamente 9% dessa fortuna. Aí a minha pergunta, a pergunta que eu quero lançar para a direção da IADPE é: onde estão os 12 milhões? E, B, será que além de estes 12 milhões, existem alguns milhões ainda escondidos? Depois, quando vão prestar conta? Porque nós não vamos esquecer. Nós não vamos dar esse fato por encerrado, não. Esse dinheiro vai aparecer, irmãos. Porque as autoridades competentes não se enganem. Não se enganem, tá certo? A gente aqui, eu e outros, a gente não pode dizer tudo que sabe. Mas tenha certeza, as autoridades não estão paradas, estáticas, estacionadas. Não. As autoridades estão caminhando. Agora, tenho certeza de uma coisa, que esse dinheiro, ele vai aparecer. Agora, se uma pessoa, em 12 meses, consegue ocultar uma riqueza milionária, imagine, isso é, em um ano se conseguiu ocultar 12 milhões. Aí eu pergunto, será que não tem mais coisa escondida? Será que só são os 12 milhões realmente? Uma igreja que paga uma mensalidade de 1 milhão mês, imagina, ela pode pagar todo mês 1 milhão sem tempo determinado. E para onde estaria indo esse dinheiro se isso acontecesse? E como aconteceu com os 12 milhões? Onde estão os 12 milhões, senhor Ailton? Venha a público dizer onde estão os 12 milhões. Agora, meus irmãos queridos, imagina, o que me chamou a atenção nessa publicação dessa revista Forbes é que eles colocaram o título Pastores. Quem foi que disse que pastor foi chamado para ser rico? É uma vergonha, irmãos. Pastor rico é uma vergonha. Todo pastor deve ter um salário decente. Para que um salário maior do que 10 mil reais para um pastor? Meus irmãos, um professor, ele trabalha, faz ensino básico, ensino médio, vai para a faculdade, faz especialização, depois faz mestrado, doutorado. Eu, irmãos, fui até especialização, fiz mestrado, mas não concluí. Eu não ganho esse dinheiro, 10 mil reais. Agora, uma pessoa que nunca pisou no pé numa faculdade, nunca negociou, nunca ralou com o suor do seu rosto para ganhar 200 mil reais, isso é normal? Isso é uma piada, irmãos. O pastor deve sim ter uma vida decente, sim. O pastor deve ter seus filhos bem educados, sim. O pastor deve ter um carrinho para andar, sim. O pastor deve ter uma casa própria, sim. O pastor deve ter uma vida tranquila, economicamente tranquila? Sim, senhor. Sou a favor de tudo isso. Eu seria, irmãos, um insano se eu dissesse que o pastor tem que andar de pé. Não, irmãos. O pastor tem que ter seu carro para andar, sua casa para morar, tem que ter um plano de saúde, sim, também. Não estes que eles pagam, mas um plano de saúde que dê para atender a sua necessidade e sua aposentadoria. Um pastor precisa ter uma vida decente e descansada para cuidar das ovelhas. Agora, 10 mil reais não dá, senhores? 10 mil não dá, senhores, para fazer isso?
Quantas pessoas vivem com 5 mil aí tranquilamente? 6 mil, 7 tranquilamente? Os senhores não dá para os senhores viver com 10 mil reais? Não existe um topo, não existe um teto salarial. Soube que na igreja adventista existe um teto. Veja a organização. Aí aqui não, aqui é por cara. Um ganha 200 mil, o outro ganha 3, 4, 5 mil. Então é preciso, irmãos, que a gente não se conforme com esse século. Isso é coisa secular, isso é coisa do mundo. As pessoas estão cobiçando as coisas grandes. Status, a igreja se envolvendo com política. É preciso dar um basta nisso tudo. E sabe como é que a gente dá um basta? Fechando o bolso, fechando a mão e dizendo: eu não vou contribuir enquanto essa direção estiver aí, e enquanto não voltarem os cultos administrativos, para eu saber quanto entra e quanto sai. Meus queridos irmãos, eu espero que vocês compartilhem esse vídeo com pessoas, com familiares que estão no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Goiás, Amazônia, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Por favor, envie esse vídeo e recomende esse vídeo para os seus familiares e amigos que estão fora do estado, para que eles tomem conhecimento do absurdo que está acontecendo em Pernambuco. Mas nós não nos calaremos, porque maior é Deus que nos levantou. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado, em nome de Jesus.